A Deusiane me pediu que eu falasse sobre o vício em pornografia. E ela disse assim, especificamente para que eu falasse do vício naquele nível que atrapalha, inclusive, o homem de trabalhar. Eu achei interessante isso. Já já vou fazer um comentário. E perguntou também, por fim, se isto seria trair a esposa. Bom, tem coisas que são levadas para a clínica, mas que não são de natureza clínica. Eu sei que este tipo de pergunta chega à clínica, né? Ele me traiu, e aí quem recebe esta demanda tem uma necessidade de dizer alguma coisa, de responder. O MD Magno, que foi um analista que no passado fez muito sucesso, não sei se ainda está vivo, ele disse que o analista seria a contra-esfinge, a anti-esfinge. Por quê? Porque a esfinge ficava na porta de Tebas, dizendo a todos que por lá passassem, decifra-me ou te devoro. E aí o analista seria o inverso, é como se ele dissesse para o seu paciente, né? Decifra-te ou eu me devoro. Está louco, às vezes ele antevê, ele tem insights, né, que antecedem a chegada do próprio paciente naquele ponto e, enfim, né, ele é tomado por aquela sede de resolução. Tudo para dizer o seguinte, que algumas questões, quando chegam lá, deixam o analista a ponto de se devorar. Ele quer dar uma resposta, mas tem coisas que não são de natureza clínica. Por exemplo, isto, né? É traição ou não é? Como é que o analista pode ajudar numa questão como esta? Recordando os acordos que foram feitos entre o casal. Eu sou um libertário, e o libertário acredita o seguinte, que o contrato é a forma mais perfeita de lei que pode existir. Eu acho um problema, por exemplo, quando o Estado ele interfere nos acordos que são feitos livremente entre as pessoas, né? Desfaz acordos, diz que aqueles acordos são ilegais, e, enfim. Por quê? Porque, na minha opinião, tá? Essa não é a opinião do Estado, que fique bem claro. Na minha opinião, não poderia haver lei superior ao contrato firmado entre as partes. As partes fazem lei entre si, esta lei deveria valer. E aí, numa relação de um casal, aquilo ali é um contrato, é um pacto. O casamento é um pacto. E o pacto tem os seus termos. E estes termos eles devem ser definidos durante todo o processo, né? Tem aquele pacto para iniciar uma relação, e as cláusulas do pacto elas podem, né, ser modificadas, claro que sempre com consentimento das partes. Por exemplo, tem aquelas cláusulas que são para manter a relação. Olha, a partir de agora eu percebi que isso é necessário e, enfim, se não der, não dá para prosseguir a partir daqui. Se os dois aceitarem, bacana. Então, tudo para dizer que se lá na relação estava claro que masturbação seria uma traição, aí ok. Agora, não dá para dizer que seria uma traição em todos os casos, porque senão nós estaremos elegendo uma lei moral como sendo uma espécie assim, de lei natural, válida para todo mundo, e impondo esta lei moral. Eu tenho as minhas visões, mas para mim é muito claro, são as minhas visões, as minhas percepções. Cada casal tem que formar o seu próprio pacto. Eu sei que tem muitos acordos assim que não tem cláusulas claras, né? Às vezes não se trata de um assunto como este, tópico masturbação. Vamos falar sobre masturbação para começar o nosso envolvimento. Eu sei. Mas, a partir do momento que isto surge, pode ser legislado entre as partes. Para mim é isso que funciona. Assim, não dá para uma pessoa dizer que se sente traída por uma lei moral. Na minha opinião, não pode, né? Uma lei moral, assim, algo que tem a ver com a moralidade dela. Ela não tem certeza se a moralidade dela é idêntica à moralidade do outro. Então, primeiro, ela tem que firmar o pacto certinho.
Aí só depois do pacto firmado, quando tiver surgido uma lei daquele pacto que foi estabelecido, é que pode se dizer que houve descumprimento do pacto ou não, ou seja, se houve traição ou não. Então eu acho que a forma do analista ajudar neste caso especificamente seria lembrando, e aí qual foi o acordo que vocês fizeram? O acordo tocou neste ponto? Não? Então, bom, ela é uma cláusula aberta, agora vocês podem falar sobre isso. Pode-se dizer a partir de agora. Agora, a pessoa se sentir traída, sendo que nada foi tratado, é complicado. Eu acho bastante complicado. Agora, e o que seria o vício em pornografia? Quando é que o homem teria um problema? Eu achei isso interessante, né? Porque parece que é só o homem. Ou até que é mais o homem. E eu até entendo esse preconceito, porque durante muito tempo se falou do homem altamente sexualizado, esse tipo de coisa, e hoje em dia o que tem havido é uma dessexualização do homem. E uma fala maior sobre estas questões de masturbação, vício em pornografia. E como se fala muito, parece que tem mais, né? Nossa, tem muitos homens viciados em pornografia, cresceu muito, mas a verdade é que diminuiu. Pelo contrário, que há cada vez mais homens abertamente falando contra a pornografia, contra a masturbação. Diminuiu. Por incrível que pareça. Não aumentou o número de homens interessados em pornografia. Diminuiu. É claro que se nós virmos certos dados e tentarmos interpretar estes dados, parece que houve um aumento, né? Por exemplo, o aumento do acesso de sites. Houve um aumento? Não houve aumento, não. O que houve foi o aumento da internet. O que houve foi um aumento na quantidade de sites. Aí, claro, né, tem mais oferta, tem mais gente acessando. Mas houve, sem dúvida alguma, uma diminuição do interesse, apesar de que esses sites, agora que existem mais, estão sendo, sem dúvida alguma, mais acessados. No entanto, também é importante dizer que não é uma coisa masculina, tem muita mulher. E talvez até... pode ser que tenha mais homens do que mulheres que curtem, que assistem e tudo mais. Mas assim, está crescendo muito mais o número de mulher do que de homens. O número de homens tem baixado e o número de mulher tem se elevado. Talvez ainda não tenha ultrapassado, o número de mulheres ainda não é mais do que o de homem, mas sem dúvida alguma aumenta o interesse feminino e diminui o masculino, assim. Sabe, interesse de mulheres por clubes, por fazer festas de despedida de solteira com gogo boys, esse tipo de coisa. Mulheres que curtem aparelhos de sex shop. Nossa, é muita. O mercado pornográfico para a mulher, o mercado de sexo, de utensílios, esse tipo de coisa, é gigantesco. Vende muito, mas muito mesmo. Cremes, estimulantes, vibradores, filmes, todo tipo de coisa que se imagina. Agora, o homem que é marcado como se fosse o cara que adora, sendo que esse mercado especificamente de aparelhos e tudo mais vende muito menos para homens. Essa grande indústria aí, no máximo, pega um pouquinho mais os homens realmente nos filmes, mas em todo o restante da indústria pornográfica é muito mais consumida por mulher do que por homem. É até engraçado isso. Mas a pergunta é, e quando é que o cara é viciado? O cara somente é viciado quando ele chega nesse ponto que já foi tratado pela Deusiane, né? Quando começa a comprometer a vida dele. A atividade laboral, ele não rende mais, ele não trabalha mais tanto. A atividade social, ele substitui os contatos, as pessoas, pela masturbação, né? Ele está vidrado naquilo. Aí sim, dá para dizer que o cara é viciado. O restante é mais uma opinião moral. Eu tenho a minha, tá? Agora, eu sei quando a minha opinião ela é uma opinião moral, ela é uma opinião religiosa, e não se trata de ter uma opinião moral ou religiosa, tá? Mas se trata de ter uma definição técnica sobre certas coisas. E vício é vício.
Gostar de uma coisa, apto de fazer uma coisa, é completamente diferente. Por exemplo, um homem que tem o hábito, digamos, de assistir a alguma coisa pornográfica quase todos os dias, ele está viciado, tecnicamente falando? Alguns vão dizer que sim, né? Porque afinal de contas é quase todos os dias. Ok. E as pessoas que durante um tempão assistiam novelas todos os dias, uma atrás da outra, o que era aquilo? Tem que dizer que é um vício também. Se a regularidade sempre indica um vício, então tem que dizer que nós vivíamos uma sociedade viciada, não é verdade? Tem que ser justo com todo mundo. Só que o vício, ele tem uma série de elementos para além da simples regularidade. A regularidade, sem dúvida alguma, é um dos elementos? É um dos elementos, mas não apenas a regularidade. Todas aquelas coisas que nós gostamos, nós costumamos ser regulares. Eu vejo algumas coisas no YouTube todos os dias. É normal ser regular. Tem pessoas que leem todos os dias. Tá? Tem pessoas que... enfim, né? Nós costumamos fazer certas coisas todos os dias e simplesmente pela regularidade não dá para dizer que há um vício. Aí tem que ter outros elementos, como o comprometimento da atividade laboral, do desempenho laboral e do desempenho social também.